Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur de Souza Oliveira. Vou falar hoje sobre um assunto que eu acho interessante, que é provas de maneira geral. Cara, teve a prova do Enem aí, né? Domingo. Eu não estudo pro Enem, mas eu fiz a prova por pegar a experiência e tudo mais. E é uma provazinha gostosa, eu achei bacana a prova. Cara, eu vou falar sobre prova de maneira geral, de um cara que já tem muita experiência com prova. Eu, Arthur. Eu já estudei muito pra prova, eu já estudei pensando que a prova vinha de um padrão e veio de outro. Já me frustrei muito com prova, já fui reprovado por uma questão em prova. Então eu sou um cara que tem realmente assim muita bagagem pra realmente falar desse assunto, sabe? Não sou uma pessoa novata, não sou, como o pessoal diz aqui no Nordeste, cabaço. Cara, o que é que eu quero falar sobre prova? Assim, eu sei que é foda, cara. Eu sei que é foda você estar estudando o ano todo, né? E chegar no dia da prova, da sua prova que você quer, você tomar ferro. É foda, cara. É foda. Ainda mais quando é por besteira, entendeu? Por besteira. Já aconteceu comigo isso. E, cara, eu passei assim uns 5 meses ruim, muito ruim mesmo. Tipo, eu não queria mais estudar. Falei, não, isso aí não é pra mim e tal. É realmente frustrante, cara. Frustrante mesmo. E eu quero falar, eu quero mostrar pra vocês como é um pensamento de uma pessoa pra lidar com esse tipo de coisa. E eu vou dar um exemplo pra vocês que vocês vão falar assim, pô, Arthur, isso aqui é um exemplo foda. Tem muita gente falando do Enem. Ah, o Enem é uma prova difícil, é uma prova difícil. Eu não achei, Arthur, não achei. Apesar de não ser minha prova, mas eu não achei difícil, achei uma prova normal. Humanas vem... Cara, humanas, tipo assim, não é o normal do Enem. Do Enem não é normal. Mas, cara, eu, por exemplo, estudo pro um vestibular muito mais difícil, tá? Eu estudo pro vestibular muito mais difícil, que é muito mais exigente, cobramos coisas muito mais específicas. E por conta disso eu mandei bem, entendeu? Eu lembrava de coisas que era muito específica e eu não precisava nem ler o texto, eu já sabia, entendeu? Eu via lá na fonte, pô, Aristóteles, eu sei quase tudo, eu sei praticamente tudo de Aristóteles, entendeu? Porque cai muito na minha prova, então eu tenho que saber de cor, entendeu? Então eu não precisei nem ler o texto, já sabia. Agora, quem não sabe quem é Aristóteles, aquela pessoa que só estudou meia boquinha ali, só estudou um estudo meia boca, tipo, típico do Enem, entendeu? Tipo assim, típico do Enem, o que você pega só um contexto e daquele contexto você consegue resolver uma prova. Normalmente, a questão, normalmente é assim o Enem. Ele te dá um texto, de acordo com o texto, cara, você nem precisa nem estudar quem é o cara, nem quem é um filósofo, mas pelo texto você mata a questão, entendeu? O Enem é assim, cara. O padrão do Enem é assim, entendeu? E tem gente que se frustrou com isso, entendeu? Porque viu o texto lá, não entendeu porra nenhuma do texto, foi ver as questões, também não entendeu nada. Aristóteles, o cara não lembrava e achou, pô, essa prova é difícil. Mas pra quem realmente estudou assim de maneira geral, pra outros vestibulares, sem ser só o Enem, se mandou muito bem. Agora, quem estudou somente pro Enem, aí você já se rodou, viu? Porque veio totalmente atípico, tá? Do Enem. Totalmente atípico. Eu achei pouco texto. Assim, eu nunca fiz o Enem, a primeira vez que eu fiz o Enem na minha vida, mas eu achei pouco texto. Mas quando eu faço o banco de questões, normalmente tem umas questões do Enem no meio, né? Umas questões muito boas. E normalmente tem muito texto. Essa questão eu achei pouco texto, achei pouco texto. Não achei uma prova cansativa, não achei. Eu terminei a prova faltando 1h30 pra terminar a prova de maneira geral. Então, realmente assim, achei a prova muito assim, tranquila. Consegui ler linguagem tranquilo. Fui pra humanas eu terminei super rápido, terminei 1h30. Cara, é o seguinte, assim, se você... É aí que entra esse ponto, né, que eu tô falando aqui. Se você tá achando uma prova difícil, Arthur, isso não é justo, o Enem veio assim, o Enem veio não sei o quê, isso é sacanagem com o aluno. Cara, só que você vai fazer o quê? Entendeu? Essa é a questão, pô. Você vai fazer o quê, meu amigo? Você vai fazer o quê? Você não controla isso, entendeu? E bota isso na sua cabeça, cai a ficha pra você. Entendeu? O que você controla? Arthur, o que eu consigo controlar? Eu consigo controlar o meu estudo, cara. É tanto que eu tô estudando aqui, ó. O Enem foi domingo. Segunda-feira eu tava estudando tranquilo, pô. Como não mudou nada na minha vida, entendeu? Porque eu vou continuar estudando até alcançar a prova que eu quero. E se eu não conseguir conseguir a nota suficiente pra passar na prova que eu quero, eu no outro dia vou estar estudando normal. Não mudou nada. Nada. E tipo assim, porque eu não controlo, cara. No dia que eu fiz a minha prova, a última vez, que é a prova que eu queria, eu reprovei Bateu o sino aqui. Eu reprovei por um ponto, bicho. Reprovei por um ponto. A nota de corte foi 40 questões e eu acertei 39 questões. Veio uma prova muito difícil esse ano, no ano que eu fiz. Uma prova que veio a física mesmo, veio muito pesada. Mas, cara, eu poderia falar, pô, não, a prova é muito difícil, não sei o que. Eu poderia me lamentar e tudo. Realmente a prova veio difícil, realmente. Mas, cara, é a vida que segue, pô. Tipo assim, reprovei, beleza. Eu fiquei um bom tempo parado, assim, cara, muito triste. Porque eu realmente estudei muito mesmo, eu estudei muito. Vou pegar um café. Mas é isso, cara. Assim, no ano que eu fiz, né? E tipo assim, eu reprovei por uma questão, não entrei na classificação. E eu sabia que eu ia ser chamado se eu entrasse na classificação, porque normalmente a galera dessa prova que eu faço
que é o CFO, a galera reprova muito porque a galera caga pro TAF, entendeu? E eu não tava registrando o TAF, eu tava treinando muito porque eu sabia que a galera errava muito. Então, cara, é isso, pô, entendeu? E assim, eu fiquei muito próximo mesmo da classificação, muito próximo. E eu fiquei assim, abalado tudo, fiquei triste, mas, cara, ele caiu a ficha pra mim. Eu falei, pô, isso aí eu não controlo, cara. Tipo assim, eu estudei, entendeu? Eu sabia que eu tinha estudado, eu fiz muitas questões, foi o ano que eu fiz mais questão na minha vida, foi esse ano, nesse ano que eu fiz. Então, eu fiz muitas questões, tipo assim, 300 questões por dia. Eu sei que parece absurdo, eu sei que você tá falando, pô, esse cara deve ser mentiroso, mas não é. Eu fiz 300 questões. Se eu achar o print, eu ponho pra vocês. Mas eu fazia 300 questões por dia. E a prova, tipo assim, veio em um nível muito absurdo, muito difícil, muito difícil. E assim, cara, e o Enem é a mesma coisa, cara, entendeu? Porque assim, normalmente o cara que estuda pro Enem, ele é o cara que estuda meia boca, pô. Isso aí é fato, pô. Tu estuda pro Enem, o cara que só estuda pro Enem, né? Pra medicina, por exemplo. Esse cara estuda a ter resistência para o Enem. Ele não estuda conteúdo de maneira geral. É tanto que se cobrar uma coisa muito específica sobre, por exemplo, respiração celular, esse cara não vai saber, pô. Não vai saber responder. Talvez pelo contexto sim, mas especificamente não. A gente, por exemplo, tô estudando pra FUVEST também. Cara, FUVEST, meu irmão, ou tu sabe ou tu não sabe, meu parceiro. Não tem essa não, tipo assim, o nível de exigência é muito maior. E não tô falando que o Enem é ruim ou a FUVEST é melhor que o Enem. Não tô falando isso, tô falando que são provas que cobram coisas diferentes. O cara que estuda pro Enem, cara, esquece FUVEST, meu irmão. Tu vai tomar um pau da FUVEST. Agora, o cara que estuda pra FUVEST, pode ser que ele passe no Enem, entendeu? Pode ser. Mas eu já vi casos de o cara passar muito bem na FUVEST e o cara reprovar no Enem. Já vi casos, entendeu? É claro que não foi uma nota assim, o cara tirou uma nota muito fraca, mas foi uma nota que não deu pra passar em medicina, entendeu? E assim, estamos falando, pô, aprovei não sei o que, aprovei assim, pô, meu irmão. Cara, se tu realmente. Ou tu pega e estuda mesmo assim, um negócio aprofundado e realmente estuda pra valer mesmo. Eu não vi ninguém até hoje, assim, uma pessoa. Eu, por exemplo, não estudo pro Enem, mas eu achei a prova tranquila, entendeu? O foda normalmente essas pessoas que reclamam, essas pessoas que não estudam, pô. Tô sendo bem realista, cara. Tipo assim, se você tá reclamando da prova, é que você realmente não estudou. Porque, por exemplo, em linguagens mesmo, eu vi um professor falando que o cara que sabe o básico de leitura, assim, o cara que lê, tipo assim, relativamente bem, todos os dias, o cara desenrola a linguagem tranquilo, pô. Isso é verdade. A prova do Enem de linguagem veio uma prova muito tranquila, cara. Um texto desse tamanho tu tinha que ler, e desse texto, tu respondia 5 questões, já matava 5 questões. Entendeu? E aí o cara que sabe responder questão, ele já ia logo pro final do texto, pô. Cara, não tem necessidade de você ler esse texto. Eu respondi as 5 questões e as 5 questões eu acertei só lendo o final do texto, que é o que ele queria. Tipo assim, é uma coisa muito mais assim de você usar seus neurônios do que você realmente saber linguagens, pô. Tipo assim, você não precisa. Eu nunca estudei linguagem na minha vida, não sei nem o que diabo é linguagem. Eu fui lá fazer a prova do Enem a primeira vez, tinha lá linguagem. Tá, vamos ver o que é linguagem. Respondi a prova. E eu falei, pô, daqui tá tranquilo. Tinha um lá mais específica, tipo de imagem, por exemplo, que eu não estudei, que acho que é história da arte. Depois me falaram que é história. Não, história da arte. Eu não sei nem o que é, mas tá lá. Então, basicamente é isso, pô. Tipo assim, normalmente quando eu vejo as pessoas reclamando assim, é porque não estudaram, pô, entendeu? Não estudaram. Porque assim, se a prova viesse difícil, eu não falava nada. Pô, a prova é difícil, Arthur. Aí eu falava, pô, é meio foda isso aí. A prova é difícil pra todo mundo. Mas, cara, não tem conversa não, entendeu? Tipo, essas coisas você não controla. Independente se a prova veio fácil ou difícil, você não controla isso, entendeu? O que você controla você tá na cadeira estudando, entendeu? É isso que você controla. Você controla isso, eu tô fazendo aqui agora, que é estudando. Eu dei uma pausa aqui agora pra tomar um café e estudar aqui e matar mais questão, entendeu? Isso eu controlo. Agora, se minha prova no próximo mês, se minha prova vai vir difícil, isso aí eu não controlo, meu amigo. Vamos supor que eu faça a prova, minha prova é no domingo. Vamos supor que eu faça minha prova e ela veio difícil, igual no mesmo ano que eu fiz. E a nota de corte veio bem baixa. Cara, eu não controlo isso. Se vier fácil, beleza. Vou lá matar as questões. Se vier difícil, eu não controlo, então é isso. Eu fiz minha parte, estudei. E as partes que eu não controlo, eu deixo pra Deus, entendeu? É assim que funciona. E a galera aí que fez a prova, até agora eu nunca vi ninguém reclamando. Nenhum cara que prestou pra medicina reclamando da prova. Eu nunca vi, até agora. Normalmente quando eu vejo as pessoas reclamando, é pessoas que não estudaram de verdade. Vai por mim. Se tu tá reclamando, cara, pensa muito bem. Tipo assim, Arthur, tipo, se eu estudei realmente. No ano que eu reprovei, eu falei assim, pô, eu estudei muito mesmo. Mas eu senti que eu podia ter feito mais, entendeu? Tipo, eu sempre senti que eu podia ter feito mais. Aí na hora que eu pensei isso, eu falei, não, realmente, eu podia ter feito mais. Que eu vi que tinha gente no ano que passou na minha frente, tirou 41 acertos, fez 41 acertos. O cara trabalhava, o cara era pai de família, e o cara só fazia 50 questões por dia e passou. E eu não passei.
e fiz muito mais questão do que o cara, estudava mais do que o cara, tinha o tempo mais livre, não sou casado e morava com meus pais. Então, meu amigo, pega na reflexão. Aí eu falei assim, pô, claramente o problema é eu tava estudando errado, ou esse cara tava estudando do jeito certo e eu tava estudando do jeito errado. E eu concluí que eu realmente tava estudando do jeito errado. Porque, cara, se eu tô fazendo mais questão que esse cara, obviamente eu vou passar. Agora, ele passou na minha frente. Aí eu fiquei tipo, caraca, velho, como que esse cara fez? Então ele estudou menos e reteu mais informação. Que é, no caso, é a minha estratégia desse ano. Eu tô fazendo menos questão e retendo mais informação pra fazer as questões do que me entupir de questão e não entender porra nenhuma e o assunto ficar raso. Entendeu? É assim que funciona. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado você a clarear um pouco a sua mente. E é isso aí, cara. Tem que estudar mesmo, entendeu? É o coco rachar mesmo, coco rachar. Valeu, muito obrigado e valeu.